Oi, pessoal. Eu sou a professora Isabel e, dando continuidade ao estudo sobre o totalitarismo e os conflitos mundiais, eu irei falar sobre as características do nazismo alemão que provocaram as perseguições aos judeus e, consequentemente, causaram o Holocausto, que foi um dos momentos mais impactantes que ocorreram no século XX. Às 11 horas da manhã do dia 11 de novembro de 1918, a Alemanha assinou o armistício que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. O país germânico, a partir do Tratado de Paz de Versalhes, foi julgado o único responsável pelo conflito e sofreu com duras imposições, entre elas a diminuição de seu exército e o pagamento de indenização, o que gerou uma grande insatisfação por parte dos alemães com os outros países. Esse fato, juntamente com a crise econômica pós-guerra, revigorou o extremo nacionalismo dentro do país, que já existia desde a segunda metade do século XIX. Um grupo de ex-combatentes, de trabalhadores e de membros da classe média alemã desenvolveram uma ideologia cujo objetivo era resgatar a dignidade política da Alemanha, o passado glorioso alemão, e tornar novamente o país em um novo império. Assim, em janeiro de 1919, foi criado o Partido Nacional Socialista Alemão, ou o nazismo, que mais tarde teve como líder um ex-soldado combatente da Tríplice Aliança, cujo nome era Adolf Hitler. Um pouco antes de se tornar líder do Partido Nazista, em 1923, Hitler e seus aliados articularam um golpe de Estado, mas o movimento foi um fracasso e os participantes foram presos. Dentro da prisão, Hitler escrevera o livro Mein Kampf, ou Minha Luta, em que relatava as ideias nazistas que colocaria em prática ao sair dali. Dentre esses ideais, evidencia-se o arianismo, o ultranacionalismo e o antissemitismo. O arianismo foi uma teoria criada por Hitler que defende que, na Alemanha nazista, existia uma raça que seria superior a outras no sentido biológico, racial e intelectual, a raça ariana. Dentro da ideologia do ultranacionalismo, segundo Adolf Hitler, os judeus priorizavam mais a sua religião do que a sua nacionalidade, ou seja, eles se consideravam primeiramente judeus para depois se considerarem alemães, e dentro das ideias nazistas, a nação, a Alemanha, vinha sempre em primeiro lugar. O antissemitismo caracteriza-se a partir do preconceito e perseguição contra os judeus. Existiram dois momentos que marcaram o antissemitismo na Alemanha, que foram as Leis de Nuremberg e a Noite dos Cristais. As Leis de Nuremberg foram um conjunto de leis aprovadas e apresentadas pelo parlamento alemão no dia 15 de setembro de 1935. As leis foram escritas por ordem direta de Adolf Hitler e eram caracterizadas por três leis: Lei de Proteção do Sangue e da Honra Alemã, que proibia relações sexuais ou casamento entre alemães e judeus; Lei de Cidadania do Reich, que definia quem seria considerado alemão e quem não seria. De acordo com essa lei, somente pessoas com sangue alemão seriam consideradas alemães. Lei da Bandeira do Reich, que tornava a suástica como símbolo integrante da bandeira da Alemanha e estipulava que as cores alemãs seriam o vermelho, o branco e o preto. A Noite dos Cristais foi um grande pogrom organizado pelo governo nazista contra os judeus na Alemanha entre 9 de novembro e 10 de novembro de 1938. Esse movimento deu, de fato, abertura ao processo de encarceramento de judeus em campos de concentração. Até então, as ações contra judeus eram realizadas nos campos político e jurídico, apesar de ataques violentos também acontecerem. Com a Noite dos Cristais, a mensagem dada para os judeus era de que a violência contra eles aumentaria consideravelmente. O nome Noite dos Cristais, dado a esse pogrom, faz menção aos cacos de vidros que se espalharam pelas grandes cidades alemãs
decorrentes da destruição de vidraças e de lojas que pertenciam a judeus. As pessoas capturadas pelo nazismo iam para esses campos de concentração e faziam trabalhos forçados. Porém, à medida que a Alemanha conquistava países, abarcavam mais judeus. Então, eles decidiram exterminá-los. E isso acontecia das mais diversas maneiras, através de intoxicação por gás, experimentos médicos, fuzilamento, etc. Eles faziam isso pois queriam acabar com o problema judaico, então chamavam de solução final todos esses assassinatos. Muitos pensam que foram apenas os judeus que foram perseguidos pelos nazistas. Essa ideia está errada porque outros grupos e comunidades também foram perseguidas e exterminadas. Dentro dos campos de concentração, os nazistas costuravam triângulos nos uniformes dos prisioneiros para que pudessem identificá-los. Cada grupo minoritário possui uma determinada cor no triângulo. Triângulo amarelo, judeus. Triângulo azul, refugiados de outras guerras. Triângulo vermelho, comunistas e anarquistas. Triângulo preto, feministas. Triângulo marrom, ciganos. Triângulo rosa, homossexuais do gênero masculino. Triângulo verde, criminosos comuns. Triângulo roxo, padres católicos, protestantes e testemunhas de Jeová. Mais de 6 milhões de judeus sofreram com os horrores do Holocausto, como a garota judia Anne Frank, que durante 2 anos escondeu-se com sua família no local chamado Anexo Secreto. Anne Frank relatava em seu diário todos os seus sentimentos e pensamentos sobre o que estava passando, juntamente com as descobertas de uma adolescente que não sabia se iria viver seus sonhos. Anne Frank faleceu de inanição no campo de concentração Bergen-Belsen aos 15 anos de idade. Essa aula serve para que possamos ter em mente que os discursos de ódio podem acabar em mortes e perseguições desumanizadas de pessoas que apenas querem viver a sua vida, independente de religião, orientação sexual e gênero.